Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Prazer enorme estar aqui com todos para que possamos continuar aí a nossa matéria, a nossa disciplina de parte geral do direito civil, que começamos aí desde fevereiro e assim estamos caminhando, né? Já chegamos na parte dos bens, já conversamos alguns pontos relacionados aos bens, só recapitulando aí como sempre no início de cada aula para que a gente possa continuar. Começamos estudando a personalidade, o momento da aquisição da personalidade, que faz com que tornemos sujeitos de direito. E a gente viu que a personalidade, tecnicamente, ela se subdivide em duas vertentes. Existem as pessoas naturais, que somos nós, e existem as pessoas jurídicas, que também nós estudamos, que são criações do direito, mas que igualmente são sujeitas de direitos e obrigações. Nós estudamos depois a aquisição da capacidade, estudamos a morte, estudamos a emancipação, depois estudamos os direitos da personalidade, estudamos as pessoas jurídicas, depois estudamos os domicílios e aí chegamos nos assuntos relacionados aos bens tecnicamente. Tudo bem? Com relação aos bens, queridos amigos, nós já vimos algumas características deles. Nós vimos que eles são objetos de direito, não efetivamente sujeitos de direitos, tudo bem? O direito civil, ele vai se preocupar por aqueles bens que possuem valor econômico e que podem ser apropriados pelos seres humanos e que podem ser apropriados pelas pessoas. Aqueles bens que não possuem valor econômico não são de importância do direito civil. Depois de estudar as características dos bens, a gente entrou nos assuntos que são relacionados às suas respectivas classificações. E são essas classificações que nós estamos estudando e que nós vamos dar continuidade para vocês, tá? Veja só, se você porventura perdeu alguma aula, pessoal, eu deixei aberto para vocês os vídeos anteriores, tá? Então é importante aí você assistir os vídeos anteriores, se porventura você perdeu, para que possa dar continuidade nos nossos estudos, na nossa disciplina. Nós vimos que os bens, eles, dependendo da ótica que a gente analisa, dependendo da ótica que a gente olha para eles, eles podem ter uma, duas ou mais classificações. Quais seriam essas classificações? No que diz respeito à sua locomoção, sem que ele perca suas características, nós vimos que eles podem ser considerados móveis ou imóveis. Móveis são aqueles bens que você consegue alterá-lo de localidade sem que ele perca suas características, ao passo que os imóveis são justamente o contrário. Então, por exemplo, carro, computador, celular, máquina fotográfica, tudo isso é exemplo de bens móveis. Já os bens imóveis, como por exemplo uma residência, um apartamento, tudo bem? E nós vimos que essa classificação é importante, inclusive porque ela vai surtir reflexos no direito processual. Porque dependendo se é uma ação que versa sobre bens móveis ou imóveis, a regra de competência de onde deve ser ajuizada essa ação, que vocês vão estudar mais para frente, em processo civil, ela vai ser alterada. Pois bem, com relação à sua substituição, nós vimos que os bens eles podem ser tidos como fungíveis ou infungíveis. Bens infungíveis são aqueles bens que podem ser alterados por outro, do mesmo gênero, quantidade, qualidade, da mesma essência. Já os bens infungíveis são tidos como insubstituíveis, porque eles basicamente ganham essas características por fatores históricos, por fatores naturais ou mesmo por fatores humanos, como nós vimos. Tudo bem? Um quadro de Picasso, por exemplo. Com relação à sua deterioração imediata pela utilização, eles podem ser classificados como consumíveis ou não consumíveis. Bens consumíveis são aqueles que se deterioram imediatamente pelo seu uso. Já os bens não consumíveis são considerados também bens duráveis, como por exemplo um carro. Todos os bens tecnicamente se deterioram, mas para que a gente possa classificá-los entre consumíveis ou não consumíveis, vai depender se a deterioração é imediata ou não. Tá? Lembre-se, não confunda bens consumíveis com comestíveis. Os bens comestíveis, eles são também consumíveis, mas é uma espécie. Porque existem outros bens que são consumíveis e que não são comestíveis, o que interessa efetivamente, como nós vimos no bloco anterior, é a deterioração imediata. Com relação à sua divisibilidade, divisíveis ou indivisíveis. Os bens divisíveis são aqueles que nós conseguimos fragmentar sem que ele perca suas características.
Já os indivisíveis são justamente o contrário. Se a gente fragmentá-lo, ele perde as suas características. Nós vimos que, por sua vez, os bens indivisíveis eles podem ser naturalmente indivisíveis, como, por exemplo, um celular, ou legalmente indivisíveis, quando você tecnicamente até consegue dividi-lo, mas a legislação não permite. E um exemplo que eu dei para vocês foram as cotas de sociedade, né? A gente viu que a partir do momento que você atribui um valor a elas, cotas que vocês vão estudar no 4º ano em Direito Empresarial, elas se tornam bens legalmente indivisíveis. E aí, nós falamos e ficou faltando um ponto dos bens singulares e dos bens coletivos. Bens singulares, queridos amigos, são aqueles bens que sozinhos eles têm uma finalidade própria. Então, por exemplo, um carro, um computador, são bens que sozinho eles têm sua finalidade própria. Já os bens coletivos são aqueles bens que você junta vários bens para dar uma destinação específica para eles. Eles também são considerados como universalidade. Então, quando você tem uma somatória de bens e você reorganiza esses bens, é lógico que você vai ter uma somatória de bens singulares, mas o que vai importar para ele ser considerado um bem coletivo é que daí você vai dar uma destinação específica para aquele bem. Então, quando você organiza essa soma de bens singulares para dar uma destinação específica para ele se tornar um bem coletivo, ele passa a ser chamado de universalidade. Por exemplo, queridos amigos, o livro que você tem na sua casa é um bem singular. Se você comprou um livro de direito penal para ler, por exemplo, Fernando Capês, é um bem singular, porque ele sozinho alcança sua finalidade. Mas se você quiser montar uma biblioteca de direito, você vai precisar de mais de um livro de direito, concorda comigo? Você vai precisar comprar livros de direito penal, direito civil, direito empresarial, direito administrativo, direito processual civil, processual penal, direito ambiental, código de ética da OAB. Ou seja, você vai precisar organizar vários bens singulares para que possa alcançar aquela finalidade específica. A biblioteca é um bem coletivo. A biblioteca é uma universalidade de bens. Por quê? A biblioteca ela é composta por vários bens singulares que, agrupados, têm uma destinação específica. Nós demos o exemplo também do estabelecimento empresarial das empresas, né? Quando elas organizam todos aqueles equipamentos, todos aqueles instrumentos que elas compram para que possam desenvolver a sua atividade empresarial, isso é chamado de estabelecimento empresarial. O estabelecimento empresarial é uma universalidade de bens, tá? Só que eu disse para vocês que a universalidade ela pode ser de fato ou ela pode ser de direito. Qual que é a diferença entre elas? O conceito é o mesmo. Universalidade são bens coletivos. São vários bens singulares agrupados que terão uma destinação específica. Só que essa universalidade, esse agrupamento pode estar previsto em lei, aí ele é considerado uma universalidade de direito. Por exemplo, o estabelecimento empresarial, que vocês vão estudar no 4º ano da faculdade em Direito Empresarial, é uma universalidade de direito, porque ele está previsto no Código Civil, no artigo 1142. Se você abre o artigo 1142 do Código Civil, lá vai estar dizendo: estabelecimento empresarial é o complexo de todos os bens, corpóreos e incorpóreos, reunidos pelo empresário ou pela sociedade empresária para o desenvolvimento da sua atividade. Portanto, o estabelecimento empresarial ele é considerado um bem coletivo, ele é considerado uma universalidade, mas uma universalidade de direito, porque prevista na nossa legislação. Tudo bem? Então, quando de repente uma lanchonete compra maquinário, balcão, freezer e reúne tudo aquilo numa localidade, aquilo é uma universalidade de direito, aquilo é um estabelecimento empresarial que está previsto na nossa legislação. Já a universalidade de fato é aquela somatória de bens que você dá uma destinação específica, mas ela não está prevista na legislação. A biblioteca é uma universalidade de fato. Não existe conceito na lei do que seja biblioteca. Muito menos existe na lei uma determinação de quais livros devem conter dentro de uma biblioteca. Até porque a finalidade muda, dependendo da biblioteca, não é? Se é de direito, se é de medicina, se é de engenharia, enfim. A biblioteca, portanto, é uma universalidade de fato, porque nasce do plano fático das pessoas. Elas organizam livros, reúnem livros para que efetivamente possam colocar à disposição das pessoas. Tudo bem até aqui, queridos amigos? Então, os bens singulares são aqueles que têm finalidade
própria sozinhos. Não precisam de mais nada, de nenhum outro, e eles alcançam os seus objetivos. Já os bens coletivos são aqueles que eles dependem de uma reunião de bens para que eles possam alcançar os seus objetivos, e eles são chamados de universalidade, que podem ser de fato quando o próprio ser humano, sem previsão legal, reúne determinados bens e dá uma destinação específica para eles, ou eles podem ser de direito, quando essa reunião de bens está prevista em alguma lei, como, por exemplo, o estabelecimento empresarial, que vem previsto no artigo 1142 do nosso Código Civil. Combinado até aqui? Maravilha, pessoal? Perfeito. Próximo passo, e aí uma classificação importante que vai decorrer alguns pontos aí sobre os nossos estudos. Queridos amigos, quando nós estudamos... Veja, os bens são objetos de direito, certo? Isso aqui você já sabe. Eles pertencem a uma pessoa, a um sujeito de direito. Essa é a ideia. A ideia é de que os bens, objetos, pertençam aos sujeitos. Só que nós vimos que existem dois sujeitos de direito. Porque existem as pessoas naturais e as pessoas jurídicas de direito privado, que nós estudamos, que estão lá no artigo 44 do Código Civil, como, por exemplo, associação, fundação, igreja, sociedade, eireli e partido político. Só que com relação às pessoas jurídicas também existem aquelas chamadas pessoas jurídicas de direito público, que nós mencionamos, mas que vocês vão estudar melhor nas aulas de direito administrativo, porque diz respeito a eles. Como, por exemplo, a União, os estados, os municípios, suas autarquias. Pois bem, dependendo da pessoa que é proprietária daquele bem, dependendo do titular daquele bem, daquele objeto de direito, os bens podem ser classificados como públicos ou privados, a depender efetivamente de quem seja o seu proprietário, a depender efetivamente de quem seja o seu titular. Você já consegue imaginar que um bem que pertence a você, pessoa natural, ou um bem que pertence a uma pessoa jurídica de direito privado que nós estudamos, ele vai ser classificado como bens privados, porque são bens que pertencem a um particular. Agora, um bem móvel, imóvel, fungível, infungível, corpóreo, incorpóreo, que pertence à prefeitura de Lorena, por exemplo, ele não pode ser classificado como bem privado, porque o titular desse bem não é um particular, não é uma pessoa natural, não é uma pessoa jurídica de direito privado. O titular desse bem é uma pessoa jurídica de direito público. E aí, será que os bens públicos terão proteções diferenciadas dos bens particulares? Será que essa história que às vezes os leigos dizem na prática, né? Isso aqui é um bem público, é de todo mundo. Será que isso é verdade, pessoal? Porque se isso for verdade, você pode entrar na sede da prefeitura a qualquer hora, a qualquer momento. Será que isso é verdade? Se isso for verdade, um estádio que seja público, você pode entrar lá para dormir a qualquer hora, a qualquer momento. Será que isso é verdade? Então, nós temos que estudar isso aí, porque não é bem assim como as pessoas falam na prática. O bem é público, né? Às vezes você vê, o cara entra na prefeitura, vai filmando. Eu estou num espaço público. Não é bem assim, pessoal. Tudo bem? Primeiro, eu quero que vocês saibam a próxima classificação que nós vamos estudar, que são bens públicos ou privados. O que vai depender dessa classificação? Vai depender de quem é o titular, quem é o proprietário daquele bem. Tudo bem? Os bens... Puxa, eu pulei uma classificação, né? Pulei entre principais e acessórios. Mas não tem problema, pessoal, depois eu volto, tá? Vamos falar dos bens públicos e depois eu volto para os bens principais e bens acessórios, não tem problema nenhum, tá? Veja só, amigos. Os bens privados são aqueles que pertencem ao particular. Quando eu digo particular, são aqueles bens que pertencem a nós, pessoas naturais, ou alguma pessoa jurídica de direito privado, como estampado no artigo 44 do Código Civil, mais uma vez, a uma associação, uma fundação, a uma igreja, a um partido político, a uma sociedade ou a uma empresa individual de responsabilidade limitada. Já os bens públicos são aqueles bens efetivamente que pertencem à União, aos estados ou aos municípios. Então, dependendo de quem são os titulares,
esses bens eles podem ser tidos como públicos, como privados. Pois bem, os bens públicos, por sua vez, eles podem ser subclassificados de 3 maneiras, dependendo de como o Estado, a União ou o município vão utilizar esses bens. Queridos amigos, vocês vão estudar mais detalhadamente também os bens públicos e os institutos que recaem sobre eles nas aulas de direito administrativo que vocês terão nos próximos semestres. O direito civil, ele dá só os conceitos iniciais dos bens públicos, porque o Código Civil se importa principalmente em estudar os bens privados, tá? Já os bens públicos e os seus institutos específicos são estudados por um ramo do direito chamado de direito administrativo. Mas olha o que o Código Civil fala dos bens públicos. Ele fala o seguinte: ele pode ser classificado de 3 maneiras. Ele pode, dependendo da destinação que é dada pelo município, pelo Estado, pela União, ele pode ser classificado de 3 maneiras. Primeiro, existem os chamados bens públicos de uso comum. O que seria isso? Quais seriam as características desses bens públicos de uso comum? Bem público de uso comum, como o próprio nome já diz, é aquele bem público que é aberto para a utilização de toda a população em geral. Então, por exemplo, uma praça pode ser considerada um bem público de uso comum. Porque veja que normalmente a praça pertence ao município e ela é aberta para a utilização da população em geral. Não há basicamente restrições para a utilização da praça. É lógico que o município pode impor horário, ele pode impor de repente se vai ter música ou não, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a praça é aberta. A praça é um bem público de uso comum. Se você está numa situação de normalidade, hoje nem poderia, né, por causa da quarentena, mas enfim, numa situação de normalidade, se você quer ficar o dia inteiro sentado no banco da praça, você fica. Um parque pode ser considerado um bem público de uso comum, porque ele é aberto às pessoas, para que as pessoas possam ir lá e usufruir, de repente, daquele parque. Então, se o bem público ele for aberto à população, se ele for basicamente aberto para que todos usem de forma indistinta, vamos assim dizer, ele vai ser classificado como bem público de uso comum, como, por exemplo, uma praça, um parque. Os bens públicos eles podem ser também de uso especial. Pessoal, preste atenção como a própria nomenclatura já diz muito pra gente. De uso comum, é de uso do povo. De uso especial. Significa que é um bem que pertence à União, Estado ou município, mas que eles deram uma destinação específica para aquele bem. Eles deram uma utilidade específica para aquele bem, um uso específico para aquele bem. E os bens públicos de uso especial, a gente vai ver que já tem um controle maior, uma restrição de acesso das pessoas. Por exemplo, a sede de uma prefeitura, o imóvel onde a prefeitura está, veja como nós podemos classificar. É um bem corpóreo, é um bem imóvel, é um bem singular, tudo bem? Mas, por pertencer à prefeitura, é um bem público. E é um bem público de uso especial. Porque ali o município, de repente, de Lorena, fixou a sede da sua administração. E é ali que eles vão efetivamente, queridos amigos, tomar as decisões administrativas, vão funcionar as secretarias. Então, a sede da prefeitura é um bem público de uso especial. Imagine que a prefeitura compre um terreno para construir uma creche pública e essa creche pertence ao município. O imóvel onde está aquela creche é um bem público, só que não de uso comum, é um bem de uso especial. Porque ela deu destinação específica. Ela falou, nesse imóvel aqui vai funcionar uma creche. Vão entrar as crianças matriculadas, o horário de funcionamento é das 8 ao meio-dia, por exemplo. É por isso, pessoal, que os bens públicos de uso especial, eles têm uma restrição maior de entrada das pessoas. Então não é correta essa frase que muitas vezes a gente diz, isso aqui é bem público, eu entro, eu faço o que eu quero, eu estou em local público. Não é assim. Porque o bem público de uso especial, o próprio ente, o próprio proprietário, que é a União, Estado ou município, pode disciplinar as regras de quem entra, de qual horário de funcionamento, o que vai funcionar dentro daquele bem público. Por isso que ele é considerado de uso especial. Tudo bem até aqui, queridos amigos? Maravilha! Vamos fazer um intervalinho para o nosso próximo vídeo
e aí a gente continua falando sobre os bens públicos, inclusive os de uso especial. Um grande abraço e até daqui a pouco.